Oi, gente, vamos dar início à evolução das plantas. O grupo monofilético das plantas surgiu de uma alga ancestral que sofreu endossimbiose direta de uma cianobactéria. Essas plantas aquáticas foram evoluindo do meio aquático para o meio terrestre. Aqui a gente vê um cladograma com todas as características gerais dessa evolução, da alga verde até a angiosperma. Vamos aqui destrinchar um pouquinho esse cladograma. A alga verde, ela faz sua reprodução no meio aquático. Para a gente poder ir evoluindo do meio aquático para o meio terrestre, a gente tem que proteger esses gametas. Com isso, surgiram embriões que ficam dentro da planta, que foi a evolução das briófitas. As briófitas são aqueles musgos que vivem em ambiente úmido. Eles não têm vasos condutores e as células da geração mais duradoura são haploides. Como eles não têm vasos condutores, eles precisam dessa umidade para poder sobreviver. Na subida evolutiva, aparecem os vasos condutores de seiva, que aí tem as pteridófitas, que é aquelas samambaias que a gente tem em casa ou tem na casa da avó. As pteridófitas são plantas sem sementes e sem frutos e flores, porém, elas têm vasos condutores. Subindo de novo na subida evolutiva, surgem as plantas com sementes, porém sem frutos e flores, que são as gimnospermas. Com exemplos, essa é a araucária, que é uma planta sem flor, com pólen e semente. Tem semente, mas não tem flor. Na subida evolutiva, novamente, que são os mais recentes, são as angiospermas, que tem frutos e flores, e tem toda a característica da nossa subida evolutiva. Trouxe aqui a tulipa, que são plantas com flores, frutos e sementes. Aqui são as características gerais das plantas. A gente caracteriza em plantas embriófitas. Por que embriófitas? Porque eles têm aquele contorno no embrião que eu falei a vocês, para guardar um embrião para a reprodução fora da água. Da água. Falei tanto em alga e quando estou falando água, tá confundindo. Mas enfim, vamos voltar. Que são as briófitas, que não tem vaso condutor, e as pteridófitas, que tem vaso condutor. Porém, elas são classificadas também em criptógramas, porque não tem flor e não tem semente. Aqui as características gerais: musgos, são hepáticas, antóceros. E também agora as fanerógramas, que são as plantas com sementes. Tem as gimnospermas e as angiospermas, que nem eu falei a vocês no nosso cladograma. Aqui, briófitas e pteridófitas são embriófitas. E aqui são as fanerógramas, que tem sementes, frutos e flores. Sementes só as gimnospermas e as angiospermas, frutos e flores. Aqui são os órgãos vegetais das plantas. Elas possuem raízes, caules e folhas. A principal função da raiz é a fixação no substrato e pode também proporcionar a absorção de nutrientes, água e minerais, e também armazenamento. Os caules dão sustentação à planta, mas também serve para armazenamento. A gente pode observar aqui as batatas que a gente tem em casa, são tubérculos. E tem também raízes de armazenamento, como a cenoura. E as folhas, que participam da fotossíntese da planta. E nessa folha tem os estômatos, que participa da abertura, da perca ou da economia de água. Aqui são o tecido vascular das plantas, o xilema e o floema, que também é muito importante. O xilema conduz a seiva bruta, que é a água e os minerais. Eu só tô querendo chamar alga, gente. Água e minerais. Também armazena e faz esse transporte de substâncias reservas. E o floema, ela
faz aquela condução da seiva elaborada, que é água e matéria orgânica. Aqui a gente pode ver o movimento do xilema e do floema. O xilema, ele é sempre unidirecional. Ele começa da raiz até as folhas, levando água e minerais. E o floema é em qualquer direção, levando essa água e matéria orgânica. Aqui é um tronco. A gente pode observar que a parte mais externa da casca tem a periderme e logo após já começa o floema. E a parte mais interna é o xilema. Aí vocês têm que lembrar que a parte mais externa tem a periderme e depois o floema, e a parte mais interna é o xilema. Aqui eu trouxe para vocês alguns hormônios vegetais que é muito importante. A auxina, que faz o crescimento do caule e da raiz, é produzido no ápice do caule, folhas, jovens e sementes. O etileno, que é muito importante, que ele é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Gibberelinas, que faz a germinação. Citocininas, estimula a divisão celular. E o ácido abacícico, inibição do crescimento das gemas apicais. E essa é a visão geral da evolução e de algumas características das plantas. Certo, gente?